Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de locação topográfica e na aula de hoje falaremos sobre distâncias horizontais. As distâncias são elementos lineares que são fundamentais para a topografia, pois é a partir dessas distâncias lineares que é possível caracterizar o formato do terreno. E esses formatos, quando compõem a geometria do terreno, pode ser denominado como poligonal aberta e poligonal fechada. Um exemplo bem comum: ponto 1, ponto 2 e ponto 3. A ligação entre esses pontos é feita através de quê? De distâncias, que são denominadas como alinhamento topográfico. Quando eu tenho o fechamento, a ligação de todos os pontos, eu tenho o quê? Uma poligonal fechada. E na poligonal fechada eu posso ter ângulos internos, que é na parte de dentro da poligonal, e ângulos externos, que é a parte de fora da poligonal, o ângulo de fora. E quando eu não tenho o fechamento de todos os pontos topográficos, sabemos que esses pontos topográficos eles são interligados por alinhamento topográfico, que são as medidas horizontais. Aqui eu tenho uma poligonal aberta. Ok? As distâncias, pessoal, na topografia, elas são subdivididas em distância horizontal, distância vertical, distância inclinada e a distância natural do terreno. Distância horizontal é aquela distância que trabalha com o plano, no eixo X. Distância vertical, aquela que trabalha com a altura. E a distância inclinada é aquela que trabalha com a ligação entre os dois pontos numa reta inclinada. E a distância natural do terreno. Lembrando que distância horizontal, distância vertical e distância inclinada são distâncias retilíneas, são distâncias retas, são distâncias lineares, tá certo? São retas paralelas, ok? Só que distância horizontal é no eixo X, distância vertical, eixo Y, que é referente à altura. Aqui a distância horizontal é largura ou comprimento. E a distância inclinada nada mais é que a reta de subida, E a distância natural é aquela distância que vai obedecer o formato do terreno, o relevo do terreno, ok? Outro exemplo bem comum aqui numa distância horizontal é o seguinte: na primeira figura, aqui na primeira imagem, eu tenho um terreno inclinado. Esse terreno acidentado, do jeito que está, não é possível fazer o que? A construção da minha residência. Para fazer a construção da minha residência, eu teria que fazer o que? Colocar esse terreno plano, num estado plano. Eu teria que fazer a planitude desse terreno. Então, na figura B aqui, podemos perceber que esse terreno sofreu uma alteração. Ele sofreu um pequeno corte no seu meio, onde foi feito uma planitude, uma terraplanagem, e assim foi possível construir a minha residência. Sabe-se que toda edificação, para ser construída, ela deve ser posta em terrenos planos, sobreposta a locais planos, locais de mesma altura, de superfície de mesma altura, tá certo? Porque se eu construir a minha residência num terreno inclinado ou declinado, pode ocasionar rupturas futuramente na minha residência, e sem falar também que a mesma pode vir a colapso, chegar a cair. E também eu tenho uns tipos de medições. As medições, que são as medições são o processo realizado para saber a distância entre dois pontos ou mais. Elas são divididas em medições por estimativas, diretas e indiretas. As medidas por estimativa são aquelas medidas que o profissional, através do olho, através da observação, eu vou estimar que distância é aquela. Se eu tivesse o ponto A para o ponto B, eu chegaria e através da minha observação, eu iria dizer que distância é esta. Eu poderia dizer que essa distância é de 30 metros. Eu fiz apenas uma estimativa
da distância entre esses dois pontos, tá? Eu não utilizei nenhum equipamento, eu não utilizei nenhum instrumento para realizar essa medição. Apenas através da minha observação eu consegui estimar que distância seria aquela. Lembrando que a medida estimativa ela geralmente é feita de uma maneira bem rápida, em forma de reconhecimento da área. Quando o profissional, o topógrafo, chega num determinado local, quando se pretende realizar um trabalho, um levantamento topográfico, quando ele não tem nenhum equipamento, nenhum instrumento em mão para realizar uma distância, através da sua observação ele pode estimar que distância é aquela. Nada mais é que uma medida estimativa inicial, tá? Porque é preliminar, porque através da minha observação preliminar naquela localidade eu vou estimar que distância é aquele meu terreno de um ponto a outro, etc, etc, tá? E lembrando que as medidas estimativas elas devem ser feitas por profissionais que têm uma certa experiência, porque profissionais experientes terão uma precisão maior para poder estimar estas distâncias, tá? E vou deixar bem claro aqui para vocês que as medidas estimativas, elas não são medidas precisas, tá? As medidas precisas na topografia ou outra qualquer ciência são as medidas diretas, que fazem a utilização de instrumentos ou equipamentos para realizar essas leituras, ok? E eu tenho as medidas diretas. Já as medidas diretas são as mais precisas, porque essas medidas elas vão ocorrer através do emprego de equipamentos, de instrumentos, tá? Aqui eu tenho como exemplo o passo médio, a trena e o odômetro. E o que seria o odômetro? O odômetro é um instrumento que tem uma roda, tá? E faz o percurso do ponto A ao ponto B, ok? Vou dar exemplo aqui, vou tentar desenhar. Eu tenho o ponto A e o ponto B e vou fazer esse percurso com o odômetro, como se fosse uma bicicleta, só que com uma única roda. Vou do ponto A para o ponto B com essa roda, tá? Vou fazer esse percurso com a roda. Chegando no ponto final, eu vou contabilizar quantas voltas essa minha roda deu para chegar até o ponto final e multiplicar pelo perímetro do odômetro, e assim eu vou obter a distância entre esses dois pontos, tá? É um processo pouco utilizado na topografia, né? Raramente toda a minha vivência, na minha prática, eu nunca cheguei a ver esse processo, ok? O outro processo de medidas diretas é do passo médio. Do passo médio é um processo bem simples, que você faz apenas uma única vez. Cabe ressaltar que você faz com uma única pessoa, tá? Você não pode alterar a pessoa. Como é que funciona o passo médio, Clebson? Eu tenho um ponto A e o ponto B. A distância entre esses dois pontos tem que ser uma distância conhecida. Suponhamos que é uma distância de 100 metros. Tá? Eu sei que a distância do ponto A para o ponto B é 100 metros. Se eu já sei a distância do ponto A para o ponto B, não precisa mais eu realizar o passo médio, não é verdade? Não, errado, pessoal. Essa distância de 100 metros é uma distância inicial que você vai obter a medida do seu passo médio, tá? Você vai saber a média do seu passo. Eu vou explicar para que vai servir a média do seu passo. Então, do ponto A para o ponto B tem uma distância de 100 metros. O profissional, a pessoa vai percorrer essa distância a pé, em passadas, do ponto A para o ponto B, tá? Suponhamos que ela vai de encontro do ponto A para o ponto B e deu um total de 200 passos para chegar ao final do seu percurso. Através desses dois dados, é possível realizar a média do passo do profissional. Como é que eu sei? Passo médio seria a distância percorrida, que é 100 metros, tá? Lembrando que essa distância deve ser uma distância conhecida, dividir pela quantidade de passos.
Então, passo médio aqui seria quanto? 0,5 metros. Cada passada do profissional teria um valor de 0,5 metros. Então, a minha passada seria 0,5 metros. Se eu desse um passo, 0,5 metros. Se eu desse outro passo, mais 0,5 metros. Aí já daria uma distância de 1 metro. E assim sucessivamente. Tá? Lembrando que esse percurso de passos aqui deve ser realizado no mínimo 3 vezes. Porque você vai ter uma exatidão maior. O cidadão faz o percurso uma vez, obtém a quantidade. Faz o percurso outra vez, obtém outra quantidade. Faz o percurso uma terceira vez e obtém outra quantidade, para ver se não ocorre uma diferença muito grande. Se ocorrer uma diferença muito grande, faz a média aritmética da quantidade de passos, tá? E lembrando que o passo médio varia de pessoa a pessoa, tá? Eu não posso fazer o percurso com fulano e fazer o percurso com Beltrano não, tá? A realização do passo médio sempre tem que ser com um único indivíduo. Eu sabendo do meu passo médio, é possível realizar distâncias, calcular a distância entre os dois pontos, sem fazer o uso de equipamentos ou instrumentos de medições. Suponhamos que meu passo é 0,5 metros, ok? Eu quero saber a distância entre dois pontos, o ponto A e o ponto B. Só que eu não tenho nenhum equipamento e eu não tenho nenhum instrumento para realizar essa medição. Só tenho o meu passo médio. Como é que eu faço? Muito simples. É só você pegar e caminhar do ponto A para o ponto B. Suponhamos que aqui deu 300 passos. Eu caminhei e deu 300 passos. Para saber essa distância em metros aqui, é só você pegar essa quantidade de passos que você deu e multiplicar pelo seu passo médio, 0,5. 300 vezes 0,5 vai dar 150 metros, tá? Então, o seu passo médio precisa ser feito apenas uma única vez. Quando você descobre o seu passo médio, você pode realizar a distância entre dois ou mais pontos, dependendo de qualquer distância que for, tá certo? Pode ser de 500 passos, 300 passos, 2 passos, 3 passos e assim sucessivamente. É só você pegar a quantidade de passos que você deu entre um ponto e o outro e multiplicar pelo seu passo médio. Tá certo? E o outro procedimento aqui é a utilização da trena, né? Dentre todos os processos aqui para obter medições diretas, o mais preciso é a utilização da trena, né? Sabemos que é um material muito utilizado hoje em dia por vários profissionais da engenharia civil, não só da engenharia civil. Quando se quer obter distância entre dois pontos, se é largura, altura, profundidade, comprimento, sempre faz a utilização da trena, né? É um equipamento, um instrumento muito utilizado hoje em dia. Já as medições indiretas, pessoal, são aquelas medições que são realizadas através de fórmulas matemáticas para obter as distâncias, tá? Lembrando que medições são processos para realizar, para se obter as distâncias entre os dois pontos. Conforme eu falei, eu tenho medidas estimativas, né, que são aquelas medidas que eu vou obter a distância entre os dois pontos através do olhar, através da observação. Eu tenho as medições diretas, que são os processos para saber a distância entre dois pontos, onde eu utilizo o odômetro, a trena ou passo médio e as medições indiretas. Nessas medições aqui, eu vou utilizar o que? Fórmulas matemáticas, mas não só fórmulas matemáticas, acompanhada com equipamentos, com instrumentos topográficos. É dividido em medições indiretas eletrônicas e medidas indiretas que fazem o uso da taquiometria, né? Medidas indiretas taquiométricas, que fazem uso dos fios estadimétricos, né? Superior, médio e inferior. As medidas indiretas eletrônicas são aquelas medidas realizadas por equipamentos que faz o uso de lasers para efetuar as leituras entre os dois pontos. Um exemplo bem comum é a trena laser. Se você pegar uma trena laser e apontar para um determinado ponto, de imediato o equipamento vai efetuar aquela leitura, vai acusar a que distância você está daquele ponto, né? Ela é mais rápida
ela também é muito precisa também, tá? E o tempo de demanda de efetuar levantamento dessas distâncias são mais rápidas, tá? Ok? Conforme eu falei, é calculado através do tempo em que o laser leva para sair do equipamento e atingir o prisma ou o objeto, né? Sabemos que uma medida laser é bem rápida. Os instrumentos mais comuns para a obtenção das medidas de maneira indireta são o distanciômetro, que são elementos que fazem o uso de laser, que atualmente está em desuso, a trena eletrônica, conforme eu acabei de falar, e a estação total. Equipamento bastante utilizado na topografia hoje em dia. E as medições indiretas pela taquiometria ou estadimetria. É um tipo de medição indireta que tem como princípio determinar a distância horizontal entre um ponto e outro, utilizando-se um instrumento, teodolito ou nível de luneta, e um acessório mira-falante através da relação entre leituras dos fios estadimétricos e valores constantes do instrumento. Tá? Nessas medições indiretas aqui da taquiometria, conforme eu falei, eu vou utilizar como instrumento o teodolito e a luneta, o nível de luneta. Esses equipamentos, para obter a distância entre eles e o ponto, no ponto lá que eu vou efetuar a leitura, eu tenho que ter uma mira falante, que é uma mira estadimétrica, né? Que a partir dos fios estadimétricos que contém no equipamento, é possível eu saber a distância entre o equipamento e o ponto. Como é que funciona o princípio da taquiometria, Clebson? Para encontrar a distância horizontal, pessoal, tá? Entre um ponto topográfico e a estação onde o equipamento está instalado, devemos seguir as seguintes expressões. Quando a leitura dos fios são feitas em metros, utilizamos a expressão distância horizontal é igual a 100 multiplicado pelo fio estadimétrico superior menos o inferior. Não entendi, Clebson. Repita novamente. Vamos a um exemplo. Eu tenho meu equipamento instalado, tá? E tenho um ponto aqui. Aqui eu coloco uma mira estadimétrica, uma mira falante. Efetuo a leitura para essa mira falante. Sabemos que o equipamento ele fornece 3 fios estadimétricos, fio superior, médio e inferior, tá? Aí daqui do equipamento até o ponto topográfico é possível saber o que é a distância horizontal através de quê? Dessa fórmula matemática, né? Que seria o fio superior, fio estadimétrico superior, menos o inferior multiplicado por 100. Eu saberia a distância entre o equipamento e o ponto. Lembrando que essa primeira fórmulazinha aqui, eu só utilizo ela quando eu obtenho o fio estadimétrico superior, médio ou inferior em metros. Quando eu for fazer a leitura desses fios estadimétricos em milímetros, eu vou utilizar outra expressão, fio superior menos inferior dividido por 10. Porque assim eu vou encontrar em que ela é em metros. Na primeira, eu não preciso converter para metros, porque eu fiz a leitura dos fios estadimétricos em metros já, tá? Se eu fizer em milímetros, eu tenho que dividir por 10, tá? Faço a subtração do superior menos inferior, divido por 10 para encontrar em metros. Seria mais ou menos dessa maneira aqui. O equipamento instalado, faço a leitura para os fios estadimétricos da mira, tá? Superior, médio, inferior. Vamos a um exemplo, Clebson, para melhorar minha linha de raciocínio. Vamos nós. Exemplo do cálculo da distância horizontal DH entre um ponto topográfico e o equipamento. Eu vou desenhar novamente. Eu tenho meu equipamento topográfico aqui, tá? Fiz uma leitura para um ponto topográfico aqui, tá? Forneceu os 3 fios estadimétricos e obtive o seguinte: o fio superior deu 1,488 metros em relação à superfície do solo. O fio inferior deu 1,438 metros, né, que é isso aqui de baixo, em relação ao ponto da superfície do solo. E o fio estadimétrico médio deu 1,462. Se eu quiser saber essa distância entre o equipamento e ao ponto topográfico, nada mais é que o fio superior, tá, menos o fio inferior multiplicado por 100. Fio inferior 1,488 menos o inferior 1,438
acho que dá 0,05. É isso? Multiplicado por 100 vai dar 5 metros. Já a unidade vai dar metros, porque eu fiz a minha leitura em quê? Em metros. Se eu tivesse feito ela em milímetros aqui, se tivesse dado 1488 milímetros, eu teria que utilizar a segunda formulazinha aqui, ó, superior menos inferior em milímetros, e depois dividir por 10 para transformar em metros, tá? Só que essas duas fórmulas aqui, ela é válida quando o equipamento estiver retilíneo, estiver no ângulo de 90 graus, se ele não estiver inclinado, tá? Existem algumas situações na medição entre dois pontos onde o terreno é muito inclinado. É necessário dar um giro vertical na luneta do equipamento, né, pessoal, para realizar a leitura dos 3 fios. Caso não seja feito esse giro, resultará algo parecido como nessa figura aqui abaixo. O terreno é muito inclinado, ó, e o meu equipamento ele está retilíneo, está plano, tá? Então o fio estadimétrico inferior aqui, ó, vai dar para o solo. Eu só consigo visualizar o médio e o superior, tá? Então na outra imagem também é a mesma coisa também, o terreno é mais inclinado ainda. E eu não consigo observar nenhum dos fios estadimétricos sobre a minha mira falante. Para esse processo ser realizado corretamente, eu tenho que fazer o que? A inclinação do equipamento. É como se eu levantasse a minha cabeça para poder analisar a mira estadimétricas, tá? Então eu focaria melhor na mira estadimétricas, porque se eu não inclinar o equipamento, ele vai fazer a leitura por solo, ele não vai fazer a leitura corretamente em cima da mira estadimétrica. Ele vai conseguir apenas visualizar o que? O terreno. Ele não vai conseguir visualizar a mira estadimétrica. Eu deveria fazer essa inclinação. Quando eu faço esse processo de inclinação aqui, eu terei o que? Um ângulo, tá? Um ângulo de inclinação chamado alfa, tá? Porque não se encontra mais a 90 graus. Então, para saber a distância horizontal entre o equipamento e o ponto onde a mira está instalada, seria o fio estadimétrico superior menos inferior multiplicado pelo cosseno de alfa, né, do ângulo que inclinação que eu realizei. Porque quando eu inclino o equipamento, eu terei o que? Um ângulo, tá? Eu tenho um plano horizontal aqui. Se eu inclinar nele aqui, eu vou ter o que? Um ângulo alfa. Então teria que multiplicar pelo cosseno de alfa ao quadrado, tá? Lembrando que esse ângulo alfa aqui, quem ele vai lhe fornecer é o equipamento, tá? Quem vai lhe fornecer é o teodolita. Automaticamente ele vai dizer o quanto você inclinou seu equipamento, tá? Aí você só faz a leitura dos fios estadimétricos. Então, para finalizar aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês bem rapidinho as medições de desnível entre os dois pontos, tá? Para saber o desnível entre dois pontos, sabemos que quando eu instalo o equipamento entre dois pontos, a primeira leitura que vem é a leitura de ré, né, que é para o primeiro ponto, que é o ponto A, e depois leitura de vante. Se eu quiser saber a leitura de ré para o ponto A, coloca-se a mira falante, aponta-se o equipamento e o equipamento vai me fornecer o que? Os 3 fios estadimétricos, superior, fio médio e o fio inferior. Fio superior e fio inferior é para saber a distância entre equipamento e o ponto. E para que serve o fio médio, Clebson? O fio médio serve apenas para calcular o desnível entre esses dois pontos, tá? Lembrando que eu tenho que tomar cuidado para que o desnível entre esses dois pontos não ultrapasse 4 metros da régua, tá? Porque se ultrapassar 4 metros, eu tenho que aproximar mais as réguas entre um ponto e outro, tá? Eu não posso ultrapassar um desnível de 4 metros, o máximo é de 4 metros. Após proceder à leitura do fio estadimétricos superior, médio e inferior nos pontos de ré e de vante, o desnível pode ser calculado pela relação, tá? Seguinte, desnível é o fio médio, fio estadimétrico médio encontrado na ré, menos o fio estadimétrico encontrado na vante, ok? Lembrando que todo equipamento, quando ele faz uma leitura na mira estadimétrica,
ele fornece a leitura de 3 fios estadimétricos, superior, médio e inferior. Para calcular a distância entre equipamento e ponto, é o superior menos inferior multiplicado por 100. Para calcular o desnível entre dois pontos, nada mais é que o fio estadimétrico médio da Ré menos fio estadimétrico médio da Vante. Tá? Ré menos Vante. Aí aqui eu vou saber a diferença de nível. Clebson, me dá um exemplo. Vamos nós. Suponhamos que aqui na minha ré, o fio estadimétrico médio da minha régua deu 1,20 m. E na minha Vante deu 1,40 m. Eu quero calcular o desnível entre esses dois pontos. Então, o desnível seria o que? Bem, Ré menos Vante. Desnível aqui, quem seria minha Ré? 1,20. Quem seria minha Vante? 1,40. 1,20 menos 1,40 vai dar 1 menos 0,20. Deu positivo? Deu negativo, Clebson? Deu. E pode dar negativo? Pode. Mas só que vocês têm que se atentar às seguintes observações. Tá? Se a diferença de nível for positiva, então o terreno está o quê? Aclive, de Ré para Avante. Então, do ponto A, que é o ponto Ré para Avante, se der positiva, está aclive, está subindo. Se meu desnível der negativo, quer dizer que o terreno está declive, de Ré para Avante. Ah, não entendi, explica novamente. Se no caso aqui tivesse dado mais 20, o terreno estaria aclive de A para B, estaria subindo. Se estivesse dado menos 20, iria me dizer que o ponto A está declive em relação ao ponto B, de Ré para Avante. Lembrando que isso aqui é um nivelamento geométrico simples, né? Que é aquele nivelamento que só contém apenas uma única estação, tá? E o composto é a mesma coisa também, pessoal. O nivelamento composto, para saber o desnível, é o mesmo processo. Sempre vai ser o fio estadimétrico médio da Ré menos Avante. Só que quando é o composto, eu tenho mais de uma estação. Então aqui seria da Avante intermediária. Se eu quisesse saber o desnível entre o ponto 0 e o ponto 1, seria Ré do ponto 0 menos Avante do ponto 1. Se eu quisesse saber o desnível dessa segunda estação aqui, seria a Ré do ponto 1 menos a Avante do ponto 2 e assim sucessivamente. Aí para achar o desnível total, como é que eu faria? É só você somar todos os desníveis. Desnível na primeira estação e desnível na segunda estação. Pessoal, então a aula de hoje foi bem rapidinho, espero que tenham gostado. Até a próxima, abraços virtuais.